Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro A Boa Sorte. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 16. O vento, senhor do destino e da sorte. E logo no início da leitura deste áudio, aqui no livro, nós temos o desenho de um cavalo branco. Na manhã seguinte, Cid se levantou um pouco inquieto. Sentou-se perto da terra que havia preparado e esperou. As horas se passavam e nada acontecia. O dia foi avançando sem nenhuma novidade. Cid disse a si mesmo: bom, de qualquer maneira, vivi apaixonadamente esses dias no Bosque Encantado. Fiz o que acreditei ser o certo e necessário. Realmente, era muito difícil escolher o lugar exato onde nasceria o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas, de repente, o inesperado aconteceu. O vento, senhor do destino e da sorte, aquele que aparentemente se move ao acaso, começou a agitar as folhas das árvores e começaram a chover pequenas sementes que pareciam minúsculos grãos de ouro verde. Eram sementes de trevos de 4 folhas. Cada semente era um trevo da sorte em potencial. Não chovia apenas uma, mas uma quantidade incalculável de sementes de trevos de 4 folhas. O verdadeiramente extraordinário, no entanto, é que as sementes não caíam apenas onde Cid estava, mas em todo o bosque encantado, absolutamente em todos os cantos daquele lugar. E não somente no bosque, mas em todo o reino encantado. Choviam sementes de trevos de 4 folhas sobre as cabeças dos cavalheiros que não haviam aceitado o desafio de Merlin. Choviam sobre todos os seres do bosque, sobre o gnomo, sobre a sequoia, sobre a dama do lago, sobre o Ston. Choviam sobre Note e sobre Morgana. Aquelas sementes se espalhavam por toda parte. Os moradores do Bosque Encantado e os habitantes do reino não prestaram atenção nelas. Eles sabiam que uma vez por ano, naquela época, choviam essas estranhas sementes verde-ouro, que não serviam para coisa alguma. Na verdade, aquele estranho evento anual incomodava a todos, porque era uma chuva bastante pegajosa. Depois de poucos minutos, a chuva de sementes de trevos de 4 folhas parou. À medida que caíam em todos os cantos do bosque, as minúsculas sementes verde-ouro se confundiam com o solo, assim como pequenas gotas d'água em um oceano. Simplesmente iam se perdendo como sementes jogadas no deserto. E assim foram todas desperdiçadas, pois não germinaram. Milhares e milhares de sementes morreram na terra dura, árida e pedregosa daquele bosque sombrio. Todas, exceto algumas que foram parar numa pequena extensão de terra fresca e fértil que estava livre das pedras e onde havia água abundante, o brilho do sol e o frescor da sombra. Foram essas, e somente essas, as sementes que se transformaram, depois de alguns instantes, em trevos de 4 folhas, em centenas de brotos de trevos mágicos, um número grande o bastante para garantir sorte por todo o ano, até a próxima chuva do ano seguinte. Em outras palavras, sorte ilimitada. Cid observou extasiado a boa sorte que havia criado. Impressionado e comovido, ajoelhou-se em sinal de gratidão, e lágrimas brotaram de seus olhos. Quando percebeu que o vento amainava, quis se despedir dele e agradecer-lhe por trazer as sementes. Assim, voltando-se para o céu, invocou-o: vento, senhor do destino e da sorte, onde você está? Quero agradecer-lhe. O vento respondeu: não é necessário me agradecer. Todo ano
Nesta mesma data, jogo sementes de trevos de 4 folhas por todo o bosque encantado e em todos os cantos do reino. Sou o senhor do destino e da sorte, e entrego, seguindo ordens expressas, as sementes da boa sorte por todo lugar onde passo. Ao contrário do que muitos pensam, eu não distribuo a sorte. Só cuido para que ela esteja disseminada por igual em toda parte. Os trevos mágicos nasceram porque você criou as condições adequadas para isso. Qualquer um que tivesse agido assim obteria a boa sorte. Eu lhe limitei a fazer o que sempre fiz. A boa sorte que levo comigo está sempre por aí. O problema é que quase todo mundo acredita que não precisa fazer nada para alcançá-la. E continuou. Na verdade, tanto fazia o lugar que você escolhesse. O importante era prepará-lo da forma como fez. A sorte é a soma da oportunidade e preparação. Mas a oportunidade está sempre presente. E assim é. Só nasceram trevos de 4 folhas, os trevos mágicos, sob os pés de Cid, porque ele foi o único em todo o reino que criou as condições para que nascessem. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a boa sorte não é algo que aconteça a poucos que não fazem nada. A boa sorte é uma coisa que pode chegar a todos nós se fizermos algo. E esse algo consiste unicamente em criar as condições para que as oportunidades que são dadas a todos igualmente não morram, como sementes de trevos de 4 folhas, caindo em terra estéril. E o vento se afastou, enquanto Cid deixava o bosque encantado para ir se encontrar com Merlin. 10ª regra da boa sorte. Para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes. Portanto, criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. E aqui eu termino a leitura deste áudio e vou frisar aqui uma coisa com vocês. Gente, interessante, né? Que aqui nessa parte ele está mostrando que essa sorte ela é distribuída por todo mundo. A questão é quem que fez, o que era necessário fazer para poder conseguir fazer que o trevo mágico nascesse, né? Então, a questão de fazer a parte que precisa, né? Compartilha comigo o que foi que você sentiu, o que foi que você percebeu. Aí, eu estou ficando assim bem interessada e sempre tenho interesse, mas cada vez mais eu me pergunto, o que você que me escuta ao ouvir o áudio, ao ouvir a leitura, o que é que você percebe, o que é que você sente? Porque eu sempre comento aqui algo, né? Então gostaria de saber o que você pensa. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo áudio.